Muito boa noite, queridos alunos aí do curso de Patologia com o professor Ricardo Rosetti. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido aí uma boa semana e espero que nossa aulinha hoje seja produtiva. Vamos entrar aí já de cara, né, de sola aí na patologia hoje com várias informações, vários dados, vários tópicos que serão bastante relevantes para vocês aí durante o semestre, tá ok? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Conceitos gerais da patologia, tá? Ciência que estuda as alterações biológicas anormais das células, tecidos e órgãos específicos que causam as doenças. Eu já havia comentado um pouquinho sobre isso anteriormente, né? Então, a função da patologia não é tratar a doença. A função da patologia é descobrir, observar, né, registrar as alterações que ocorrem a nível celular ou a nível de tecido ou num órgão específico que está desencadeando algum tipo de doença. Tá bom, pessoal? Tem que ficar bem claro isso. Um breve histórico aí sobre a patologia, né? Há registros, né, sobre estudos de doenças antes de Cristo. Naquele tempo, até aquele tempo, as doenças eram diagnosticadas pelo desequilíbrio do fluido vital, baseado em crenças religiosas. O que era considerado fluido vital? Era algo sobrenatural. Então, o fluido vital não era considerado algo biológico, primeiro porque não se conhecia nada, né, a nível biológico. Então, tudo era algo místico, sobrenatural, religioso ou algo assim, né? Castigo dos deuses, e assim por diante. A culpa era das estrelas, a culpa era do sol, a culpa disso, daquilo. Então era sempre atribuído qualquer tipo de problema de saúde ao fluido vital, ou um desequilíbrio do equilíbrio da vida no planeta, né, de um modo geral. A culpa era dos deuses e tal, né? Na Idade Média, até o século XV, o conhecimento religioso predominava, principalmente o catolicismo romano, né? Detinha aí todas as informações, todas as respostas para todo tipo de doenças. Então, até o século XV, ainda predominava o conhecimento, as informações ditadas aí, né, por religiosos, crenças e etc, etc. Então, sempre era atribuído a um castigo, né, de Deus, a uma condenação, um pecado, algo assim, tá? Bruxarias, né, e etc, etc. Entre o século XV e o século XVI, começa aí o início dos estudos da fisiologia. A igreja romana começa a perder sua força e a ciência começa a ganhar espaço, né? Então, os primeiros, né, aventureiros aí no mundo da fisiologia começam entre o século XV e XVI. Entre o século XVI e XVIII, a ênfase é dada na análise de tecidos e alterações morfológicas, mas com limitações tecnológicas. Então, muito da anatomia, muito da fisiologia se desenvolve nesse período, devido às guerras, né? Devido à facilidade da manipulação de cadáveres. As universidades pipocam pelo mundo todo, né? Um mundo civilizado, colonizado, né? Então as universidades começam a crescer, as faculdades de medicina começam a serem abertas em vários lugares do mundo. Então as informações morfológicas, anatômicas, fisiológicas passam a surgir. Só que havia muita limitação tecnológica, né? Energia elétrica, microscopia, tudo isso dificultava muito. Do século XIX para frente, né, o nosso amigo Rudolf Virchow propõe a teoria de que todas as doenças têm origem celular. Por que, professor, século XIX? É simples, né, gente? Desenvolvimento da microscopia óptica, microscopia de luz, onde a eletricidade, a física, a química, né, tudo isso avança muito e é possível analisar as estruturas biológicas a nível celular. Até então não se conhecia as estruturas celulares, tá?
E com o advento da teoria celular, onde, né, aí século XVIII para século XIX, onde todos os seres deveriam ter pelo menos uma célula, então Rudolf Virchow chegou à conclusão que se para ter vida tem que ter pelo menos uma célula, ora, as doenças também então começam a nível celular. Então tudo começa por uma célula, tá? Por isso que nós estamos fazendo essa abordagem, né, da patologia celular agora no início do semestre, tá ok? Então vamos lá. Campos da patologia. Então você vai ter uma patologia geral, alterações patológicas gerais que ocorrem nas células. Nós falamos sobre isso nas aulas passadas, né? E a patologia especial, aquelas que ocorrem em tecidos e órgãos específicos. Tá bom, pessoal? Então, a geral, a nível celular, e a especial em tecidos e órgãos. Bom, aspectos das doenças. Então, algumas características das doenças, coisas importantes, ó, são nomenclaturas, né, jargões que vocês vão usar bastante da agora para frente, tá? O que é um órgão normal? É um órgão com funções fisiológicas normais. Parece que é óbvio, redundante, mas é uma nomenclatura que eu preciso, né, estar com ela na minha boca aí o tempo todo. Então, órgão normal, funções fisiológicas normais, tá? Coração, rim, fígado, né, baço e etc, cérebro, todos os órgãos têm que estar, a pele, funcionando, fazendo aquilo para o qual é destinado. Então, fazendo a sua função fisiológica normal. Agora, se o órgão, o tecido, não está desempenhando a sua função normal, ele está doente. Ele está com as suas funções fisiológicas alteradas. Né? Aí nós dizemos que há, então, uma patologia, né? Uma doença. Tá? Perguntas mais frequentes na patologia com relação às doenças. Essas 4 perguntinhas nós vamos trabalhá-las, nos próximos momentos. Etiologia, o que está causando a doença, a origem da doença, né? De onde ela vem, o que causou essa doença. Patogenia, quais eventos ocorrem quando a pessoa está doente, né? O que ela está sentindo, quais são os sintomas. Alterações morfológicas, né? Essa doença está causando algum problema, excesso de células, morte de células, deficiência parcial ou total de um tecido, deficiência parcial ou total de um órgão, o órgão cresceu, né? Por exemplo, doença de Chagas. A doença de Chagas, ela causa alteração morfológica no coração, né? Aumentando o volume, né, do coração, causando inchaço, tá? Nós vamos falar sobre isso também hoje. Significado clínico, quais as consequências dessa doença, né? Então, se a pessoa tem tais sintomas, se a pessoa está com tais alterações morfológicas, se a pessoa está sentindo tais e tais coisas, o que isso vem a causar para a vida dela? Ela vai perder o órgão? Ela vai morrer? Isso vai matar outros órgãos? Vai matar outras células? Né? É possível viver sem aquele órgão, aquela célula, aquele tecido? Então, etiologia, patogenia, alterações morfológicas, significado clínico. Gravem bem isso. Então, vamos lá. Passo a passo, né? Um por um. Etiologia é o conceito que verifica o motivo pelo qual determinada doença foi causada. De onde aquela doença vem, né? Como ela começou. Tem 2 classes etiológicas. Uma genética intrínseca, tá? Então, a primeira classe etiológica da doença, genética ou intrínseca. Então, genética quer dizer que o indivíduo já nasce com ela. Tá? Ele tem uma predisposição para aquela determinada doença. Ou ele herdou, ou ele tem uma predisposição e vai desenvolver essa deformidade, esse problema genético a nível celular. Tá? Quando a gente fala genética, falamos a nível de núcleo celular, DNA. Por exemplo, anemia falciforme. Né? Anemia falciforme é a alteração de um códon, de um código genético do DNA, de um pedaço do DNA, tá? Que troca um único nucleotídeo na formação da hemoglobina.
vocês já devem ter estudado, né, em outras disciplinas, genética, por exemplo, que o DNA tem o seguinte papel. O DNA produz um RNA mensageiro. O RNA mensageiro tem o quê? Códons, que são sequências de nucleotídeos. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma da célula, não é? E no citoplasma da célula, aquele RNA mensageiro se junta com ribossomos, que são organelas citoplasmáticas, correto? E o que acontece? Produção de proteína. Então, vamos imaginar a produção da proteína hemoglobina, a HB, que é a proteína que transporta oxigênio e gás carbônico dentro das hemácias. Tá bom? Então, a hemoglobina é a proteína que fica no interior dos glóbulos vermelhos, transportando gases. Ora, a produção da hemoglobina, pessoal, ela segue esse mesmo padrão. Hemoglobina é uma proteína como qualquer outra. DNA, RNA, né? Proteína. Ora, o DNA, veja bem, uma pessoa que tem anemia falciforme, o DNA produz um códon trocado. Tá? Tem como resolver? Não, porque todas as células do corpo humano da pessoa vai ser assim, não tem como trocar. O código genético daquela pessoa, ele é único. Todas as células vai ter o mesmo código genético. Tá? Então, a pessoa que nasceu com esse códon, essa sequência de DNA trocada, ela vai produzir um RNA trocado e vai colocar no lugar de um nucleotídeo, outro nucleotídeo. Ela vai fazer uma troca de nucleotídeos, né? Nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos vão causar a produção de uma hemoglobina defeituosa. Né? Esse nucleotídeo alterado vai atrair um aminoácido errado. Esse aminoácido errado vai fazer com que a hemoglobina ela fique inativa. Isso faz, gente, que a hemácia, o glóbulo vermelho, adquira uma forma de foice. Olha só, aqui é uma hemácia normal, ó. Aqui é uma hemácia normal, né? Como é que é dentro do núcleo, né? Como é que é o DNA dela? O DNA dela tá aqui, ó. Tá vendo? DNAzinho normal. Tem o a guanina, adenina, guanina, né? Aí produz o RNA, ó, né? Guanina, esse códon aqui, esse códon produz, né? A glutamina, que é a proteína normal. Essa glutamina aqui é da hemoglobina, que é o aminoácido que, né, tem que estar lá na hemoglobina. Esse é o normal. Então, DNA, RNA, proteína. Agora, veja a anemia falciforme. Olha como é que vai dar BO. Ó, tá vendo? Então, o DNA desse glóbulo vermelho, né? Ele vai produzir, tá vendo aqui? O aminoácido não é o mesmo. Olha o defeito, ó. Tá trocado aqui, ó. O T é trocado de lugar com o A. Professor, mas só porque trocou esses dois de lugar aqui, né? A timina trocou de lugar com a adenina, esses dois nucleotídeos? Sim, só por causa dessa troca produziu aqui um RNA diferente e aí veio o quê? Veio um aminoácido diferente, que é a valina. Então, no lugar da glutamina entra uma valina. Então, isso aqui causa o quê? Causa uma proteína mutante. Essa proteína mutante faz com que o glóbulo vermelho tenha essa forma. Essa pessoa não consegue transportar oxigênio e gás carbônico de maneira adequada. Ela não leva o oxigênio corretamente para as células e ela não joga fora o gás carbônico que é tóxico para o nosso sangue adequadamente. O que essa pessoa pode sentir? Dores fortes nos tecidos, dores articulares, fadiga intensa, atraso no crescimento, feridas nas pernas, tendência a infecções, cálculos biliares, problemas neurológicos, pouca coisa, né, galera? Será que vive muito uma pessoa dessa? Claro que não, né, gente? A maioria das pessoas vive muito pouco, né? Como é que sobrevive com tantos problemas de saúde? É muito complicado. E tem como arrumar, professor? Não tem, tá? Então é uma doença genética, tá ok, galera? Então isso é o que a gente chama de classe genética ou intrínseca, né? Dentro da etiologia das doenças, tá? Então vamos lá. Adquirida, então você tem a classe genética e tem
a classe adquirida. Adquirida é aquela que você adquire, né? De que maneira? Vou dar o exemplo aqui do escorbuto, causado pela carência grave de vitamina C. Causa sangramento da gengiva e dores nas articulações. Olha a gengiva dessa pessoa, galera. Totalmente exposta, vulnerável a bactérias, fungos, né? Todo tipo de patógeno pode causar infecções nessa gengiva aqui. Então, esse é o famoso escorbuto. Isso matou muita gente no passado, né? Devido à falta de vitamina C. Na época da escravidão no Brasil, né, era muito comum as pessoas morrerem de escorbuto devido à falta de alimentação, né, falta de uma nutrição adequada, principalmente frutas. Né? Então, os escravos, principalmente, não se alimentavam de frutas, né? Comiam, né, o que dava, o que sobrava, e essa alimentação com baixa quantidade de vitamina C gerava aí, né, o escorbuto. Então, isso era muito comum, matava muita gente de infecção. É uma loucura, né, pessoal? Então, isso é o quê? É uma origem da doença, né? Ou seja, uma etiologia adquirida, tá bom? Adquirida, a pessoa adquiriu isso durante a vida dela, tá? Então você fez relação sexual e pegou lá o vírus que causa o HPV, né? O HPV, tá? Então você pegou o HPV. E aí vai ter lá lesões, né, na região genital, tá? As mulheres podem desenvolver até o caso do câncer de colo de útero, né, devido ao HPV, né? Então você adquiriu aquele HPV via relação sexual, tá? Então isso é o que? É a etiologia via forma adquirida. Essa aqui é a etiologia, um exemplo via forma genética, né? Muito bem. Observação: algumas alterações genéticas também são importantes para predizer a etiologia de algumas doenças adquiridas, né? Então, o exemplo clássico aí da literatura é a nefropatia. Nefro, doença dos néfrons. Néfrons são as células renais. Então, os rins, né, tem milhares, né, de células chamadas néfrons que servem para filtrar o nosso sangue, reter aquilo que é bom e jogar as impurezas fora, né, lá através da urina, da excreção, tá bom, pessoal? Então, mas existem várias doenças relacionadas a néfrons, chamadas de nefropatias, tá? Cálculos, né, biliares, por exemplo, tá? Cálculos biliares, cálculos renais, tá? Então, pedra nos rins, eu mesmo tô com uma semana que eu tô fazendo tratamento com pedra nos rins. Então, são problemas dos néfrons, ou que filtra demais, ou que filtra de menos, tá? Nefropatia, geralmente, as causas têm relação com o polimorfismo genético de uma enzima conversora, comuns nos néfrons, tá? Então, tem muita gente que tem nefropatia, que tem doença nos néfrons, e que nasce com esse problema genético dessa enzima conversora. Agora, toda pessoa que tem esse polimorfismo genético, ou seja, essa mutação na enzima conversora, vai ter nefropatia? Não. Essa má formação genética da enzima é um indicativo que a pessoa pode vir a ter nefropatia. Tá? Então, agora, se a pessoa tem outros sintomas somado a outros fatores, junto com o polimorfismo, aí eu poderia diagnosticar uma nefropatia. Então, só a questão genética, não. Nesse caso, né? Eu preciso de outros fatores para diagnosticar a nefropatia, tá bom, pessoal? Isso é só um exemplo entre a questão adquirida e a questão genética, tá joia? Patogenia, então vamos lá. Então, eu falei sobre a etiologia, né? A etiologia, agora vamos falar sobre a patogenia. Então, vamos lá. É a sequência de eventos que ocorrem em resposta do organismo a agentes etiológicos, ou seja, os causadores. Então, eu sei a causa, a etiologia. Agora, eu quero saber o que vai acontecer, quais são os eventos, tá? Então, eu vou trazer aqui o caso da tuberculose. A tuberculose, ela tem o início
no início ela produz multiplicação do bacilo nos alvéolos, né? Os alvéolos são as bolsas de ar lá no final dos bronquíolos, né? Os alvéolos pulmonares, as bolsas de ar revestidas por tecido epitelial, onde vai ter as trocas gasosas com o sistema circulatório, tá bom? Então, o bacilo, que é a bactéria, o bacilo de Koch, né? O bacilo da tuberculose, do Koch é da coqueluche. Então, o bacilo da tuberculose, ele vai se multiplicar justamente nos alvéolos. Olha que miserável, né, pessoal? Justamente lá onde tem as trocas gasosas. Então, esse bacilo, essa bactéria, quando se prolifera ali, né, ela está ligada no sangue. Essa bactéria está diretamente conectada ao sangue, porque os vasos sanguíneos passam pelos alvéolos. Aí o que acontece? De 1 a 2 semanas, né, o excesso de bactérias ativa o sistema imune. O sistema imunológico entra em ação. Fala, opa, tem alguma coisa errada. Tá? Então leva até 2 semanas para que o organismo identifique a tuberculose lá nos pulmões. Tá? E o que vai acontecer? Processo de progressão. Quando o sistema imune é avisado, obviamente, né, manda muitos anticorpos para lá, muitos glóbulos brancos e tal, mas mesmo assim o bacilo consegue progredir, lesão tecidual. Então há uma progressão da lesão do alvéolo. A bactéria vai matando, vai, né, destruindo aos poucos a capacidade do alvéolo de fazer trocas gasosas. E aí existem 2 caminhos. O reparo, né, o sistema imune pode ser capaz de reparar ou não. A lesão pode ficar parcial ou total, né? E tendo lesão parcial e sendo capaz de regeneração, há uma cura. E se não for capaz de regenerar, pode o indivíduo inclusive vir a óbito, porque todos os alvéolos podem ser contaminados e o indivíduo pode morrer, né? Milhares de pessoas já morreram de tuberculose no Brasil, infelizmente, né? No século passado, morria muita gente de tuberculose. É uma doença que está relacionada muito com umidade. Então, as pessoas da noite, que trabalhavam à noite, os boêmios, né? Os boêmios, era uma doença das pessoas da noite, né? Pessoas que trocavam o dia pela noite. Era muito comum isso, né, no início do século, tá? Então elas tomavam muito sereno, muita friagem, imunidade baixa, e a bactéria encontrava um pulmão, né, fácil para ser atrofiado. O cigarro também, né, o cigarro detonava mais ainda a capacidade de regeneração do pulmão, tá, pessoal? Então era muito comum, as pessoas começavam a tossir, aquela tosse forte, e o estágio final da doença é quando na tosse saía sangue, né? Era comum as pessoas tossir até pedaços, fragmentos, né, do pulmão. Tá? Então a morte acontecia bem rápido. Era muito triste a morte por tuberculose. Professor, até hoje ainda tem? Tem, mas com menos frequência, porque a tuberculose ela é tratada hoje em dia. Tem antibiótico, tem todo um tratamento. É demorado, é difícil, mas tem tratamento. Tá joia? Terceiro tópico, terceira pergunta muito comum, né? Quais são as alterações morfológicas? Refere-se às alterações estruturais nas células e tecidos que são característicos das doenças e que levam ao diagnóstico. Então, mudou a estrutura das células, a forma, a quantidade, né? O número de células ou do tecido. Então, dependendo da modificação da estrutura, do formato, eu posso gerar um diagnóstico. Então, essas são as alterações morfológicas. Olha o exemplo aqui da tuberculose, tá? Então, quando você olha uma lamínula, né? Uma lâmina de um tecido pulmonar na tuberculose, o que você vê? Você vê, ó, o alvéolo pulmonar, isso aqui é uma lâmina, né? Foi feito um corte. Então, aqui são células normais do alvéolo, e essas manchas rosadas que vocês estão vendo aqui, ó, essas manchas rosadas são tubérculos, ou seja, são áreas onde a bactéria já necrosou, já matou.
E, né? Então isso aqui já é uma necrose, já não funciona mais. Então quanto mais rosado, pior. E chega, e a nível, isso aqui é a nível micro, né? A nível macro, o pulmão vai ficar desse jeito. Olha como é que fica essa área, ó. Isso aqui foi feito um corte para você ver internamente. Então é uma pessoa que morreu de tuberculose. Aí você corta o pulmão dela, olha como é que tá, ó. Tudo necrosado, tá? É bem feio, né? Você olha para isso, o médico já sabe, já é característico de tuberculose. Esse padrão também histológico, né, do tecido, é padrão típico de tuberculose. Então, a alteração morfológica pode levar a um diagnóstico também. E, por último, o significado clínico, tá? O significado clínico são as características de sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo no decorrer da doença. Então, o indivíduo tem o quê? Tá? No caso da tuberculose, ele tem tosse, secreção, febre, sudorese, perda de apetite. Então, o indivíduo está passando por tudo isso, provavelmente, né, pode ser tuberculose. Porém, presta atenção, olha a observação. Muitas doenças apresentam significado clínico parecido. Por isso eu sempre preciso fazer exames. Será que é só tuberculose que causa tosse com secreção? Febre, sudorese? Claro que não. Tá? Então eu preciso sempre estar fazendo exames. E existem outras que apresentam significado clínico em condições já avançadas. Tá? Como é o caso de câncer. Quando aparece, já está quase, geralmente quando aparece, né, já está bem avançado. Então é preciso... no caso de um câncer já bastante avançado, né, o médico bate o olho, já dificilmente vai deixar de saber o sintoma. Mas mesmo assim, se eu não fizer os exames, eu posso confundir vários sintomas de câncer com tuberculose, tá? Ou com outras doenças. Então é sempre muito critério no caso do significado clínico. Estágios das lesões, é outro tópico importante para a gente falar. Então, as lesões nas doenças, né, nas patologias, elas têm estágios, ou seja, elas têm começo, meio e fim. Então, primeiro, exposição de uma célula normal. Então, isso aqui é um padrão. Eu tenho uma célula normal que é exposta. Então, toda lesão começa com uma célula normal. Que tipo de exposição eu dou para essa célula normal? Para ela passar a ser chamada de lesão. Estresse, tá? Então, o estresse, se eu faço, por exemplo, musculação, o estresse muscular pode gerar adaptação. Nesse tipo de estresse, onde o indivíduo vai lá, faz musculação, aí ele descansa. Quando ele descansa, as células voltam ao normal. Então, não houve uma lesão permanente, tá? A célula normal foi exposta a um estresse. Mas eu posso chamar esse estresse, essa movimentação exagerada do tecido muscular, tá? De uma patologia? Não. Por quê? Porque o tecido muscular vai voltar ao normal, tá? Então, não posso dizer que isso é uma patologia, mas houve uma exposição de uma célula normal a um estresse. Agora, quando o estímulo é nocivo, acima do valor estressante, aí sim, há uma causa, uma lesão celular, com perda da função, com reparo adaptativo ou não. Então, por exemplo, o cara vai fazer lá um exercício da musculação, e aí ele exagera na musculação, tá? Ele dá uma exagerada, e então ele tem o quê? Ele tem uma lesão na musculatura esquelética, tá? Ele causa ali uma estria, uma fissura no músculo, um rompimento, né, das proteínas actina e miosina, alguma coisa aconteceu, certo? Então, o que acontece? Houve uma lesão nas células musculares, que vai causar uma perda da função, né, temporária ou não, com reparo adaptativo ou não. Uma pessoa ela pode se recuperar se ela fizer fisioterapia, medicamentos e etc., ou não, daquela lesão. Às vezes a lesão foi tão grande, o rompimento muscular foi tão grande, que não há como regenerar. Ela vai voltar, talvez, a ter uma vida normal, mas ela não vai poder usar aquele músculo para uma atividade esportiva como ela fazia antes, tá? Então, internamente o músculo foi lesionado.
Então, houve uma lesão muito grave, que pode levar à morte da célula ou não também, tá joia? Então, são estágios das lesões. Quando há uma lesão, né? Então, quando o estímulo é nocivo e há tecidos, células e tecidos lesionados, quais são as respostas? Tá? O que a gente pode falar sobre resposta? Então, vamos lá. Estímulo. Se aumenta a demanda, a resposta pode ser uma hipertrofia ou uma hiperplasia. Né? Então, se aumenta a demanda, se você está exigindo mais daquela célula devido a um estímulo, né? Um estímulo físico, sensorial, mecânico, então você vai ter o quê? Uma hipertrofia ou uma hiperplasia. Tá? Então já vamos falar daqui um pouquinho sobre elas. Falta de nutrientes, resposta que leva à atrofia. Certo? Então, se o estímulo, se há uma falta de nutrientes para um determinado tecido, tá? Pode atrofiar, como é o caso da falta de glicose, né? Falta de cálcio, você pode estar atrofiando músculos por falta desses nutrientes. Tá? A desnutrição leva à atrofia de tecidos e órgãos. Né? Irritação crônica, resposta que muda sua estrutura, que é o que a gente chama de metaplasia. Então eu tenho uma irritação tão grave na célula ou no tecido, né, que vai mudar a estrutura daquele tecido. Totalmente, muda a forma, muda a função, né? Ele vai chamar isso de metaplasia, tá? Observação, processo de não adaptação a essas respostas causa apoptose, morte celular programada sem contaminar a circulação. Então, quando não há adaptação, quando a célula não responde, né? Quando ela responde mal a tudo isso, tá? Quando as células, os tecidos respondem mal a tudo isso, tá? O que acontece? Ela pode sofrer duas coisas. Apoptose, que é o que a gente chama de morte celular programada, é quando a célula se autodestrói, mas sem prejudicar as células que estão próximas. Ou necrose, que é quando a célula se autodestrói, mas prejudica todas as células que estão próximas. Certo? Então, quando a resposta não é boa, quando a coisa está complicada, né, a resposta ela pode ser a apoptose ou a necrose. Tá bom? Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui. Daqui a alguns minutos eu volto com um novo vídeo, senão fica muito comprido, muito pesado, tá joia? Beijo no coração. Tchau, tchau.